Entrevista com Jenny Kaminski, secretária de Saúde de Palmas, que aborda os desafios estruturais e as medidas emergenciais adotadas na área da saúde, destacando ainda que tais questões são de responsabilidade da gestão anterior. Acompanhe a entrevista. Um dos principais problemas hoje que nós estamos enfrentando essa semana é o desabastecimento da rede em relação a insumos e medicamentos. O problema que nós tivemos e verificamos junto com a Vigilância Sanitária das condições da UPA Norte, em especial a cozinha. E agora o nosso maior desafio é essa transição de orçamento financeiro, né? Então a falta de medicamentos era uma coisa que já vinha do ano passado, a falta de insumos era uma coisa que já acontecia. O principal problema que a população sente mais, todas elas sentem, porque saúde tudo é importante, mas eu acho que o principal problema deve ser o desabastecimento. E alguma previsão disso está realmente regularizado? Nós, hoje e amanhã, estamos trabalhando para que sábado a gente já comece a abastecer a saúde humanizada é uma prioridade do nosso governo, do governo do nosso prefeito Eduardo Siqueira Campos. Portal Econews, maior portal de notícias e políticas hoje da capital Palmas e do estado do Tocantins. Hoje entrevistando a secretária de Saúde da nova gestão, Eduardo Siqueira, a Jenny Kaminski, que já estão conversando nos bastidores, já é uma palmense, aqui já pelo tempo que está aqui na cidade, e escolhemos a pasta da saúde, acho que é importante destacar, pela importância. Então, quer dizer, a todos os palmenses, não só aos palmenses que estão nos acompanhando agora, mas ao estado do Tocantins, para acompanhar o que realmente está sendo, de fato, uma das pastas mais prioritárias. Porque eu sempre digo, né, estava conversando com a secretária antes de mais nada, sem saúde você não consegue nem estudar, tá certo? Bom dia, secretária. Bom dia, é muito bom conversar e poder acessar a população, prestando esclarecimentos, informações fidedignas, né, para a gente conseguir ter esse canal de comunicação livre e que a população possa, né, receber a informação em tempo não real, mas virtual agora, né? Mas o mais célere possível, o mais rápido possível. A saúde, ela é um direito, né, de todo brasileiro, e é um dever de nós que estamos aqui agora prestando esse serviço à população. E sem saúde a gente não consegue avançar, né? Então, o meu lema é que saúde é um direito, então a gente tem que prover isso. Sem saúde a gente não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue se divertir, né? Então acho que são processos aí que não tem como a gente ignorar, né? Essa é uma demanda, acho que uma das maiores da população brasileira, a necessidade da melhoria dos serviços em saúde. Inclusive, antes de iniciarmos com o tempo provavelmente dito, que vocês devem estar muito ávidos, aí, muito atentos para saber o que está acontecendo na área da saúde. Ou seja, a secretária vai colocar a situação na qual ela encontrou a secretaria e o que está sendo feito para resolver, em especial nos 100 primeiros dias. Mas antes de entrarmos no mérito propriamente dito, eu gostaria de ressaltar a experiência da secretária, que é psicóloga, é gestora da área da saúde, já atuou aqui na própria secretaria, na época na gerência de saúde mental e também já atuou no estado, como diretora de atenção a especialidades. Se estiver errado, me corrija nos nomes. Então, a secretária tem bastante expertise do ponto de vista de gestão e do ponto de vista da saúde, que é a questão central. Perfeito, secretária? Isso mesmo. Eu cheguei em Palmas em 2017, uma cidade que me acolheu e que me proporcionou descobrir cada vez mais a minha capacidade de gestão em relação ao SUS e principalmente fortalecer o meu conhecimento da atenção primária, que eu sou ex-residente de atenção primária, fiz em Santa Catarina. E quando eu cheguei em 2017, eu assumi a gerência de saúde mental. Naquela época, a gente conseguiu construir alguns projetos muito importantes para o fortalecimento da atenção mesmo nos CAPs, nos ambulatórios. E em 2019, eu assumi a diretoria de atenção especializada, que é a área responsável no estado pela habilitação. E aí a gente contou com 5 linhas lá, que foi muito importante. Atravessamos o processo pandêmico e aí agora inicio esse desafio de estar à frente da Secretaria Municipal, mas eu tenho muita confiança de que a gente tem uma equipe muito robusta, tanto dentro da saúde quanto do secretariado global, que a gente vai conseguir alcançar bons resultados. Perfeito. Vou fazer uma pergunta, a população está atenta em saber. Quais são os principais gargalos, ou falando de uma forma mais simples,
quais são os principais problemas encontrados dentro da secretaria? Desde que eu cheguei aqui na secretaria no dia 2, logo após a posse, a gente recebeu muitas demandas, tanto da população quanto dos trabalhadores. Um dos principais problemas hoje que nós estamos enfrentando essa semana é o desabastecimento da rede em relação a insumos e medicamentos. E já estamos tomando providências, a gente quer começar a regularizar os estoques ainda nesse final de semana, se der tudo certo. O problema que nós tivemos e verificamos junto com a vigilância sanitária das condições da UPA Norte, em especial a cozinha. Então a gente também já está tomando medidas para conseguir fornecer as refeições para os trabalhadores da unidade, também dos CAPs, da UPA Sul, de outros serviços. E agora o nosso maior desafio é essa transição de orçamento financeiro, né? Que é olhar o que ficou para trás, o que a gente precisa sanar, pagar prestadores. Então a gente está aí no olho do furacão nesse processo de transição, mas a gente está com uma equipe aí que está enfrentando e a gente tem conseguido bons resultados em um tempo muito rápido. Perfeito. Eu justamente fiz essa pergunta para a secretária e enfatizei para o público que está nos assistindo, justamente porque precisa ficar bem claro o que era a gestão anterior da atual gestão, porque isso está trazendo impactos. A população como um todo, principalmente a que usa o serviço público, que é a maioria esmagadora, está sentindo e precisa saber do ponto de vista de responsabilidade, não é isso, secretária? A gente está hoje é dia 9, né? Nenhum processo de aquisição até o momento foi possível, a gente não tem orçamento aberto, então a gente tem processos legais que a gente precisa respeitar. Então a falta de medicamentos era uma coisa que já vinha do ano passado, a falta de insumos era uma coisa que já acontecia, e a gente encontrou esse outro problema em relação ao serviço de alimentação da UPA e a gente já está respondendo. Então todas as medidas que estamos tomando agora é para sanar essas faltas, para a gente conseguir planejar as próximas aquisições de uma maneira estratégica, de uma maneira segura e que a população tenha a maior transparência possível do uso dos recursos. Perfeito. Bom, então nós colocamos aqui os problemas que estão colocados, mas que estão sendo trabalhados para ser resolvido pela secretária e pela gestão municipal. E vamos agora para uma questão importante tanto quanto que vocês estão muito interessados em saber, que é, ou seja, para os próximos 100 dias, ou colocando de outra forma, o que está sendo feito para resolver, quais são as prioridades para colocar a casa em ordem funcionando para que não tenha problemas, secretário? A gente ainda está definindo, né, algumas propostas, a gente está aí no 9º dia, então a gente quer até o dia 15 ou dia 20 desse mês já entregar esse plano aí dos 100 primeiros dias, algumas ações já foram tomadas. Nós queremos terminar as manutenções corretivas das unidades que ficaram pendentes, reforma de telhado, né, manutenção de algumas coisas nesse sentido, de algumas unidades que precisam. Queremos já começar o processo de reforma da UPA Norte. Nosso planejamento que aí não está nos 100 primeiros dias, mas a gente vai começar agora, entregar até agosto a reforma completa da UPA Norte. A gente vai fazer um planejamento, queremos entregar esse planejamento nos 100 primeiros dias. Temos a intenção também de consolidar a área de planejamento da secretaria, pensando em protocolos de acesso, diretrizes clínicas, que o paciente tenha mais informação, tanto nas redes sociais quanto no próprio site da prefeitura, de como acessar os serviços, porque essa é uma demanda bem presente, tanto nas redes sociais quanto na nossa ouvidoria, de saber onde procurar as informações. Também trabalhar no protocolo de acesso ao diagnóstico das pessoas neurodivergentes na nossa rede de saúde, para que a gente já comece a construir planos de cuidado, linhas terapêuticas, saber onde a criança autista ou a criança neurodivergente, principalmente, pensando aí com foco na infância, vai acessar seus tratamentos. O prefeito já anunciou a questão da bolsa, né, para as famílias e mães de crianças neurodivergentes que vai precisar, então a ação social está trabalhando em frente a isso. E uma das frentes que a gente vai trabalhar nesse processo dos 100 dias são os planejamentos integrados, ou seja, conversar com a Secretaria, principalmente de Educação e Ação Social, em planos em conjunto, do que nós podemos fazer juntos, de uma maneira mais integrada, porque a gente precisa entender que as crianças, principalmente adolescentes, não usam só a saúde, usam a educação, todo mundo usa todos os serviços que são ofertados. Então, se essas secretarias se conversarem, a gente tem resultados mais efetivos. Perfeito. Secretária, então nós colocamos aqui, melhor dizendo, a secretária colocou o que deve ser feito nesses próximos 100 dias, que é equacionar, resolver essas questões pendentes que estão atrapalhando a população. Porém, se eu estiver errado, a secretária me corrija.
Dentre essas várias questões, talvez a principal o principal problema que a população sente mais, todas elas sentem, porque saúde tudo é importante, mas eu acho que o principal problema deve ser o desabastecimento e alguma previsão disso está realmente regularizado? Nós, hoje e amanhã, estamos trabalhando para que sábado a gente já comece a abastecer a rede. A intenção era ter feito antes, mas a gente teve que tomar pé da real necessidade do que realmente estava faltando, porque as medidas que estão sendo tomadas são medidas emergenciais, então a gente tem que tratar com responsabilidade o recurso público, o dinheiro público. Não dá para fazer uma estimativa de necessidade, a gente tem que saber realmente qual é a necessidade. Como a gente está entrando agora, levou um tempinho a mais do que a gente previa tomar pé disso, mas eu acredito que aí, final de semana, no sábado, a gente já comece a regularizar o abastecimento de insumos e medicamentos. Eu fico até contente com a questão temporal, ou seja, sábado, logo ali já deve estar regularizado. Isso exatamente. Quando a gente faz uma avaliação de insumos e medicamentos, a gente tem série histórica, mas a gente já tinha um desabastecimento na rede, então eu não posso contar com esse dado, porque se eu não tinha, como é que eu estava dispensando? Então, vai ficar uma falha nesse relatório. Então, hoje, na quinta-feira, nós mobilizamos todos os coordenadores dos estabelecimentos de saúde, da unidade de saúde, dos CAPs, das UPAs, solicitando qual é a necessidade mensal de insumos e medicamentos deles. Então, é um dado lá da sua região, lá da sua unidade, que lida diretamente com a população. A gente tomou essa medida para abrir o diálogo com os coordenadores, ouvi-los diante da necessidade e, a partir desse dado, a gente conseguir fazer o provimento desses insumos e medicamentos. Perfeito. Secretária, eu vou pedir daqui a pouco para que deixe uma mensagem para a população de Palmas, mas alguma pergunta que eu não fiz, deveria ter feito, que a secretária gostaria de enfatizar, que seja relevante? Nessa gestão, na saúde, nós estamos priorizando muito o planejamento. Saúde é uma pasta muito difícil, muito grande, lida diretamente com vida e com morte de todo mundo todos os dias, e sem planejamento a gente pode incorrer no risco de não fornecer o que é necessário para a população. Então a gente quer saber qual é a necessidade com esse planejamento, para a gente conseguir acessar a necessidade da população. O que a população precisa, a gente tem que atender. Não é uma coisa que vem da minha cabeça de gestora ou de especialista, é a realidade que vai nos dizer. Nós vamos começar algumas ações nos territórios, nas unidades de saúde, para conversar com a população, para saber isso também, não só com os servidores, com os trabalhadores, mas também com a população. A gente tem uma linha de gestão muito aberta, o gabinete está para receber as pessoas que têm vontade de contribuir aí com o processo, com opiniões, com reclamações, com sugestões. O canal da ouvidoria está aberto, serve para isso, né? Isso é muito importante. E uma mensagem, assim, nesse sentido do que, antes da mensagem, mas uma informação que eu acho que também é muito importante, é que a saúde humanizada é uma prioridade do nosso governo, do governo do nosso prefeito, Eduardo Siqueira Campos. Nossa gestão, né, ela vai se empenhar para que o plano de governo, nas suas 28 ações na saúde, seja cumprido nos 4 anos. Por isso que o planejamento é tão importante, porque a gente está num ano de planejamento para os próximos 4. Então, esse é um ponto muito forte. Perfeito. É muito bem colocado essa questão do planejamento, que de fato é fundamental. Secretário, antes da mensagem para a população de Palmas, gostaria da sua opinião com relação ao portal Econews hoje. A gente sabe que essa questão da isenção e da imparcialidade é uma coisa muito importante no jornalismo hoje, principalmente em evitar a desinformação, porque às vezes uma informação mal colocada gera uma crise de comunicação e as pessoas se sentem inseguras, né, diante das informações. Então a gente precisa desse ponto aí da imparcialidade principalmente. E é muito bom estar conversando e dialogando e falando sobre saúde. Falar sobre saúde enquanto um direito é muito importante, e saber que essa é uma pauta que interessa à mídia me deixa muito contente. Perfeito. Secretária, uma mensagem para a população de Palmas, já colocou de uma forma bem direta, bem franca, mas alguma questão adicional, ou melhor dizendo, uma mensagem efetivamente para a população de Palmas? Eu acredito na saúde humanizada, eu acredito no SUS, sou uma trabalhadora do SUS há muito tempo. A mensagem que eu digo é que a gente vai fazer uma saúde humanizada, ouvindo a população, ouvindo os trabalhadores, mostrando a realidade com máxima transparência e com muita responsabilidade no uso do dinheiro público.
Perfeito. Secretária, obrigado, parabéns pelo seu trabalho inicial. Já aqui, conforme nossa conversa, aqui o nosso bate-papo, já está sendo encaminhadas as questões da população, e sucesso aí na gestão. Muito obrigada, e a gente está à disposição. Sempre que quiser conversar aqui sobre pautas específicas, o gabinete está aberto para receber toda a população, a imprensa, e quem quiser entender como o SUS funciona um pouquinho melhor, e quem quiser contribuir. Obrigado. Obrigada.